Paz do Senhor Jesus a todos. Quem está feliz hoje de estar aqui para declarar Jesus bem forte? Você já deu um abraço em 2, 3 pessoas perto de você? Diga bom dia, bom vê-lo aqui nessa manhã. Primeiro domingo do mês de abril, que alegria, que privilégio. Daqui um pouquinho de retorno, por gentileza. Que alegria nós temos estarmos juntos aqui nesse lugar para celebrar Jesus. Essa é a segunda celebração desse domingo e nós temos a honra de poder receber todos vocês. Seja bem-vindo você que me acompanha pela Boas Novas, você que me acompanha agora pela rádio, que Deus abençoe a sua vida. Deixa eu perguntar para vocês, quem aqui está com uma grande expectativa para o que Deus vai fazer nesse mês de abril? Faz um barulho aí, santo, de celebração. Eu não sei, eu estou sentindo que esse mês vai ser um mês diferente. Será que eu estou sozinho nesse sentimento? Que vai ser um mês de derramar do Espírito Santo, que vai ser um mês de alegria, que vai ser um mês de cura, que vai ser um mês de milagres. E a maior parte disso depende da fé do nosso coração. E ontem nós tivemos aqui numa reunião com líderes e eu dormi diferente, eu acordei diferente hoje. E eu acredito com toda a fé que existe no meu coração que Deus se moverá poderosamente no nosso meio nesse mês de abril. Que mês nós temos, uma agenda fantástica, tanta coisa boa que Deus tem feito. E hoje de manhã nós vamos participar da Santa Ceia. Tivemos um culto extraordinário, ainda há pouco, às 7h30 da manhã. Estaremos juntos, 17h30, 19 horas também hoje à noite. Convido você, sua família. Deus falará aos nossos corações. Abra comigo sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo de número 2. Nós vamos dar seguimento a essa série de estudos extraordinária. Lembrando que o nosso material já está disponível. Estou segurando aqui na minha mão a nossa revista, nosso guia de estudos. Então você pode adquirir ao fim dessa celebração, lá embaixo, na nossa área de apoio, e não só para adultos, gente, nós temos para todas as faixas etárias. Está aparecendo aí na tela para crianças, adolescentes, jovens, crianças de 0 até 3 anos de idade. O que nós vamos estudar aqui hoje, nossos filhos também vão estudar. E esse é o grande segredo desse programa. Ao longo da semana, dentro da linguagem, dentro da orientação pedagógica, a família toda vai aprender um pouco desse trecho tão importante da Bíblia que fala sobre evangelho, graça e libertação. Nosso texto-áureo da nossa aula de hoje se encontra em Gálatas, capítulo 2, versículo 9. E eu quero convidar você a ler comigo, não sei se dá leitura aí onde você está, mas isso aqui é a cópia da cara da revista. Então é só você abrir a sua revista, eu não sei exatamente qual é o número da página, mas está aí Gálatas 2:9. Vamos ler juntos, bem forte, em uma só voz. 1, 2, 3... e eles para a circuncisão. Nossa verdade prática diz, uma vez que nos identificamos com a morte de Cristo, estamos mortos para a lei e aptos a viver para Deus. Atos capítulo 2, Gálatas capítulo 2, nós vamos ler do versículo 21, 1 até o versículo 21. Eu vou ler o primeiro versículo, você vai ler o segundo, em uma só voz. Então localize aí, nós vamos fazer a leitura dessa manhã. Capítulo todo, é um capítulo curto. O livro de Gálatas é um livro relativamente curto, então quero convidar você a ler comigo bem forte. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão,
E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram rotulados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de que o próprio Barnabé deixou-se levar pela dissimulação deles. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, mas se, procurando ser justificados em Cristo, formos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á de que Cristo ser ministro de pecado? Claro que não. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Dê um brado de glória a Deus bem forte. Tome seu assento, corpo sentado, mas a alma de pé. Que som bonito é esse som, né, gente? Da igreja lendo, da igreja compartilhando. Eu sei que de vez em quando bagunça um pouco, desorganiza, porque cada um tem uma versão diferente, mas eu acho esse um dos sons mais bonitos que nós temos aqui na igreja. Vamos lá. Algumas curiosidades sobre o livro de Gálatas. Nós estamos começando essa série de estudos, é um livro curto, nós vamos estudar Gálatas e Efésios. E é importante lembrar, antes de começar, que as cartas que Paulo escreveu e os livros que estão no Novo Testamento, eles não estão em ordem cronológica, ok? Esses livros foram escritos em momentos diferentes, mas o livro de Gálatas, com toda certeza, é o primeiro livro que foi registrado, ou seja, a primeira porção do cânon do Novo Testamento que foi pincelado e colocado em palavras. E nós podemos afirmar que talvez Gálatas tenha sido o primeiro livro do Novo Testamento que tenha sido registrado no papel, que depois se tornou parte da Bíblia. Diferente de outras cartas que Paulo escreveu, Gálatas não é uma cidade. A gente às vezes acha que Gálatas é uma cidade, como foi o livro anterior, uma carta escrita para a igreja que estava na cidade de Corinto. Gálatas representa a Galácia. A Galácia, a gente olha depois lá no livro de Atos, e você pode descobrir tudo o que está acontecendo aqui no capítulo 2, do capítulo 10 ao capítulo 15 do livro de Atos. Você vai ter lá o registro do encontro, dessa reunião que aconteceu em Jerusalém, que Paulo descreve aqui em Gálatas capítulo 2. Mas a região da Galácia era composta por 4 cidades. Em cada cidade dessa, Paulo plantou uma igreja. Havia Antioquia da Psídia, Icônio, Derbe e Listra. Pela narrativa do Novo Testamento, a gente escuta um pouco falar, Paulo foi perseguido, foi apedrejado em uma, foi expulso de outra cidade, mas essas 4 cidades e 4 igrejas compreendiam a região da Galácia: Antioquia da Psídia, Icônio, Derbe e Listra. E quando a gente fala de Antioquia, eu quero aqui abrir um parênteses rapidamente, porque essa Antioquia aqui, Antioquia da Psídia, não é a Antioquia da Síria. A igreja primitiva tinha sua base em Jerusalém. Jesus teve a base do seu ministério em Cafarnaum, mas o apóstolo Paulo se baseou na cidade de Antioquia. E Antioquia se tornou uma grande potência missionária daquela época.
A cidade de Antioquia, e a gente raramente prega sobre ela, era a terceira maior cidade do mundo antigo. A primeira cidade era Roma, o mundo todo vivia naquela época debaixo do domínio e do governo romano. A segunda maior cidade era a cidade de Alexandria, no Egito, e a terceira maior cidade do mundo antigo era a cidade de Antioquia. E nós temos a impressão, quando lemos a Bíblia, claro, que a igreja em Jerusalém era a igreja mais simbólica, era a igreja mãe, foi o local onde a igreja nasceu, mas a igreja em Jerusalém não era a maior igreja. Era uma igreja extremamente perseguida, era uma igreja que precisava de auxílio, que precisava às vezes de recursos, por isso que em 2 Coríntios a gente viu Paulo obedecendo essa ordem que nós vimos aqui, cuide dos mais fracos, levantando ofertas, ajudando a igreja mãe em Jerusalém, porque a perseguição em Jerusalém era muito forte. As pessoas tinham que viver debaixo de muita opressão, mas em Antioquia, gente, nasce uma igreja forte, nasce uma igreja grande, nasce uma igreja próspera. E a cidade de Antioquia, ela começa a crescer e a prosperar, porque os discípulos de Jerusalém enviam um homem chamado Barnabé. Quem já ouviu o nome Barnabé, diga amém bem forte. Barnabé, um homem inspirador da Bíblia. Tem um corinho antigo que o coral cantava, eu ouvia quando era criança aqui no Templo Central, eu não sei se vocês sabem, né? Mas era assim: era seu nome Barnabé. Piedoso, homem de Deus, homem de Deus. Vamos dar um aplauso para Barnabé, ele merece, né? Barnabé também é outra figura inspiradora da Bíblia. Por quê? Porque naquela época os discípulos de Jerusalém, eles enviam Barnabé até a cidade de Antioquia. E quando Barnabé chega em Antioquia, ele percebe uma cidade grande, vibrante, uma cidade cheia de culturas diferentes. E Barnabé, ele descobre, olha, eu preciso de alguém rápido, eu preciso de alguém sagaz, eu preciso de ajuda para evangelizar essa cidade tão grande, com muitas culturas fervilhando, borbulhando. Quem poderia me ajudar nessa missão? Quem vocês acham que Barnabé chamou? Hein? Ele lembrou de um moço que há 10 anos ele já não enxergava e via. Ele lembrou de um homem que era conhecido porque era zeloso, perseguia os cristãos. Ele lembrou de alguém que era temido por onde chegava, chamado Saulo, mas que agora, por 10 anos, estava fora do cenário, estava na sua cidade natal, estava esquecido. E a Bíblia diz que Barnabé, gente, Barnabé significa encorajamento. Como é bom a gente encontrar gente que nos encoraja ao longo da jornada, é ou não é verdade? Gente que às vezes nos pega no momento de tristeza, nós estamos esquecidos, sem expectativa, sem motivação, mas Deus coloca um Barnabé no nosso caminho, um homem de Deus, para nos colocar de volta no trilho. Barnabé agora chama Saulo, chama Paulo, Paulo vem para a cidade de Antioquia, e agora eles começam a pregar o evangelho naquela cidade, e muita gente começa a aceitar Jesus. Versículo 1 aí do livro de Gálatas, se você puder manter a sua Bíblia aberta, olha o que está escrito: 14 anos depois. O apóstolo Paulo está 14 anos, gente, sem pisar na cidade de Jerusalém. Aquele homem que de lá, ele trabalhou no templo, perseguia os cristãos, ele tinha aquele zelo, conseguia cartas para perseguir as igrejas. Agora Deus começa a trabalhar na vida de Paulo, e Paulo fica 14 anos sem pisar na cidade de Jerusalém. 14 anos depois, subiu outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também a Tito. Eu quero aqui abrir um parênteses também, porque a gente vê aqui, Paulo fala de 14 anos, mas pelo menos, você pode olhar depois a narrativa do livro de Atos, Paulo fica pelo menos 10 anos no culto. Paulo fica pelo menos 10 anos amadurecendo, sendo preparado, como a gente gosta de pensar, marinando. Deus aqui está cuidando de Paulo, preparando Paulo para uma missão. E a gente olha para um texto como esse, e a impressão que nós temos, poxa, parece que Deus está demorando demais, né? Paulo já não é um moço aqui nesse texto para que 14 anos da sua vida sejam tirados, para que ele tenha que esperar para cumprir a sua jornada, a sua missão. E detalhe, Paulo era um homem extremamente preparado. Paulo era um homem talhado para aquela missão. A gente conhece a origem, o treinamento, o estudo, o zelo que Paulo tinha, o conhecimento que Paulo tinha da lei. Paulo teve um encontro com o próprio Jesus. Gente, quem foi que chamou o apóstolo Paulo para o ministério? Jesus. Paulo não queria servir a Jesus.
Paulo perseguia as igrejas, Paulo imprisionava os irmãos, mas no caminho de Damasco, respirando ódio contra a igreja e o povo de Deus, Deus tem um encontro e muda a vida do apóstolo Paulo. Que coisa interessante. Paulo era um homem que tinha a revelação, o treinamento. Eu gosto sempre de falar sobre isso, quando a gente fala sobre Paulo, porque na lição anterior de 2 Coríntios, muita gente questionava o ministério de Paulo, a sua autoridade apostólica, porque teoricamente Paulo não havia sido chamado por Jesus. Porque Paulo não fazia parte do grupo dos 12 originais, que foram chamados, que foram discipulados por 3 anos por Jesus. E a Bíblia começa a montar aqui esse quadro. Deixa eu perguntar para você, quem foi que chamou Pedro, para o ministério? Quem foi que chamou Tiago para o ministério? Quem foi que chamou João para o ministério? Jesus. Jesus andou com esses homens. Por quanto tempo que ele treinou esses homens? 3 anos. Treinou, ensinou, discipulou, viveu junto com eles, andou junto com eles. Agora nós temos aqui do outro lado o apóstolo Paulo. Quem foi que chamou Paulo, gente? Jesus, do mesmo jeito. E a gente percebe que quando Jesus chama Paulo, Paulo entra agora num período de exílio, de treinamento. E durante 3 anos, Paulo fica no deserto da Arábia. E aqui está algo que mexe muito com o meu coração. Porque Deus chamou a Pedro, Deus chamou a João, Deus chamou a Tiago. Durante 3 anos discipulou, andou com esses homens. Agora vamos para Paulo. Deus encontra Paulo, Deus chama Paulo, Deus transforma Paulo. E durante 3 anos, o próprio Jesus discipula Paulo no meio do deserto. O próprio Jesus agora transfere para Paulo a revelação dos gentios, de alcançar esse povo, porque ele mesmo havia dito: eu vim para os meus e os meus não me receberam. Eu vim para os meus e os meus não me aceitaram. Jesus preparou o cenário, contou as parábolas, a parábola do banquete, a mesa da posta, manda chamar os filhos do rei, manda chamar os príncipes para sentarem na mesa. Aí eles não quiseram, então saiam pelas ruas, saiam pelos becos, saiam pelos valados, chame quem quiser, porque esses vão sentar na mesa do rei e vão compartilhar desse banquete. Deus agora prepara Paulo, discipula Paulo, e Paulo fica 3 anos no deserto. E depois, porque Paulo era um homem muito conhecido, ninguém queria ficar perto de Paulo. Paulo volta para a cidade dele, 10 anos. 10 anos de exílio, 10 anos de esquecimento. Eu estou aqui para dizer hoje, tem gente que acha que Deus esqueceu de você. Você já está numa idade avançada, o projeto não se cumpriu, o chamado ainda não se revelou. Pois é, com Paulo foi do mesmo jeito, mas não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus tem um projeto e um plano. E ele cumpriu na vida de Paulo 14 anos depois, gente. 14 anos depois, Paulo agora volta para a cidade de Jerusalém. A igreja de Jerusalém envia Barnabé a Antioquia. Barnabé descobre que sozinho não consegue cumprir a missão em Antioquia. Chama Paulo agora para ser seu companheiro de evangelização. E em Antioquia surge uma das igrejas mais fortes e talvez a igreja mais missionária que houve no Novo Testamento. Antioquia era uma comunidade multirracial, era uma comunidade cheia de gentios, gente de todo lugar do mundo se confluía e se reunia naquela cidade, e uma multidão de gente agora começa a aceitar Jesus. Dá para imaginar isso? Gente diferente, gente de raça diferente, de tribo diferente, gente de língua, de costume diferente, uma multidão de discípulos, e na sua maioria, discípulos gentios. Os gentios receberam com avidez o evangelho. Os gentios abraçaram a mensagem de salvação. Qual é o problema? O problema é que alguns judeus, alguns judaizantes, começaram a entrar, a se infiltrar nessas igrejas e tinham dificuldade de aceitar a liberdade, aceitar, eu diria, a integração desses homens à igreja. Eles alegavam que para seguir Jesus, antes disso, eles tinham que seguir o rito judaico. Que para seguir Jesus, eles tinham que antes, ou junto com isso, seguir uma série de regulamentos. Eles tinham que seguir a lei de Moisés. Eles tinham que seguir uma série de normas que foram estabelecidas pelo povo judaico. E esse é o principal enredo do livro de Gálatas. O que esses homens diziam: olha, o sacrifício de Jesus sozinho não pode cumprir a missão. A obra de Jesus na cruz do Calvário não foi suficiente para garantir a salvação. Jesus é importante, Jesus precisa ser aceito, mas junto com Jesus, ou Jesus sendo o primeiro passo, precisa se cumprir a lei. Quem está entendendo até aqui, dê um glória a Deus bem forte. Esse é o enredo. Essa é a tensão que nós vamos estudar aqui ao longo desses dias no livro de Gálatas.
E uma tensão, gente, que existe até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Porque a gente acha que servir Jesus, que ser salvo, que estar perto de Deus é fruto do nosso mérito, é fruto do nosso caráter, é fruto daquilo que a gente pode conquistar. E a gente vai descobrir, tem o melhor caráter que você puder, tem os melhores frutos que você puder. No fim da história, é a obra consumada na cruz do Calvário que nos trouxe até esse lugar de comunhão. Tem uma analogia de um teólogo que eu leio muito desde o seminário, ainda vive, chamado John Coulson. E eu acho fantástico essa analogia, que expressa um pouco esse novo momento da igreja. Esse novo momento que Jesus cria, quando Jesus entra no cenário. E ele usa a analogia do primeiro Adão e do segundo Adão, eu acho fascinante. O primeiro Adão, ele gerou uma noiva chamada Eva. E essa noiva saiu do seu lado, foi tirada da costela, perto do coração. Deus pega Adão, coloca Adão num sono profundo, semelhante à morte. Agora, opera em Adão, para de Adão do seu lado tirar o quê? Uma noiva, uma adjuntora, alguém que fosse semelhante a ele. Vamos sair do primeiro Adão e agora vamos para o segundo Adão, que é Jesus. Na cruz do Calvário, gente, a mesma coisa. Na cruz do Calvário, um dos últimos atos é o quê? É que Jesus agora, ele foi furado do seu lado. E quando Jesus é furado do lado, ele começa a dar origem, a fazer nascer. Quando a bolsa da mulher rompe, o que sai? Água e sangue. Jesus agora está na cruz, pagando os nossos pecados, pagando o preço que era seu, a dívida que era sua. Ele é furado do seu lado, e do seu lado sai água e sangue, como se quem dissesse, olha, até esse momento havia judeu e gentil, até esse momento haviam os filhos de Abraão, os filhos de Moisés, até esse momento haviam aqueles que se diziam donos da aliança, e aqueles que não mereciam a aliança, mas a partir de Jesus, não existe mais gentil, não existe mais grego, não existe mais judeu, existe a igreja que ele edificou e comprou nele na cruz do Calvário. Um novo momento. Jesus inaugura uma nova aliança. Jesus inaugura uma nova forma de se aproximar com Deus. E essa foi a grande luta do apóstolo Paulo. A gente vai ver por todo o Novo Testamento Paulo dizendo, a fé é simples. A fé está baseada em Jesus. Jesus é suficiente. Jesus pagou o preço. Se você quiser seguir outras regras, siga outras regras, mas essas regras não interferem no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus é o único caminho capaz de levar o homem a Deus. Uma fé simples. A luta de Paulo pode parecer um pouco técnico o que nós vamos estudar, mas isso acontece até os dias de hoje. Note que o apóstolo Paulo, ele tinha muita autoridade para falar sobre isso. Lá em Filipenses capítulo 3, Paulo começa a apresentar um pouco do seu pedigree religioso. Você pode ler depois. Ele começa a dizer, olha, eu, hebreu de hebreus, nasci na tribo de Benjamim, homem que fui treinado aos pés de Gamaliel. Detalhe, Gamaliel era um dos maiores professores da lei daquela época. Quando Gamaliel morre, disseram que a glória da lei, o brilho da lei morreu junto com ele. E Gamaliel era um homem que chamavam os cristãos, ele tinha a maior rejeição possível aos cristãos, chamava os cristãos de herege. Ele escreveu um texto, você pode ler, está na internet, é uma carta, eu diria assim, de desagravo ou de agravo aos hereges, que eram os cristãos. E Deus pega o principal pupilo de Gamaliel, muda a história dele para ser um pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Que coisa fantástica. Paulo vai dizendo, olha, hebreu de hebreus. Quanto à religião, fariseu. Quanto à lei, irrepreensível. Olha o que Paulo está dizendo. Naquela época, atenção, quando Paulo diz em Filipenses que ele era hebreu de hebreus, fariseus, da tribo de Benjamim, filho de pais zelosos, treinado aos pés de Gamaliel, mas para mim a principal parte é, quanto à lei, irrepreensível. Paulo está dizendo, olha, naquela época, na minha cegueira, eu achava que eu era irrepreensível em relação à lei. Eu achava que eu era capaz de cumprir toda a lei. Eu achava que estava tudo certo. Eu achava que eu cumpria todos os mandamentos da lei. Mas lá em Romanos, Paulo vai escrever, gente, cumprir a lei é impossível, não dá. No livro de Gálatas, novamente, ele vai falar sobre isso. Por mais que você tente, não há como cumprir a lei, pastor. Então a lei não tem propósito nenhum? Tem. A lei existe para mostrar que o homem precisa de um salvador. A lei existe para mostrar que por melhor que você seja, você não acerta o alvo. A lei existe para levar o homem a um salvador maior do que si, que é capaz de apagar os seus pecados e levar a sua dívida.
Paulo está dizendo, eu achava que eu era irrepreensível, que eu cumpria a lei toda. Já percebeu a dificuldade que nós temos às vezes de pregar o evangelho e de alcançar alguém muito religioso e muito preso à religiosidade? Porque essa pessoa, ela se esconde numa máscara de religiosidade e ela acha que ela não precisa de perdão. Deus está falando aqui nessa manhã. Ela acha que ela não precisa de salvação, não precisa de salvador. Como Paulo estava enganado também, achando que estava tudo certo, porque eu sou zeloso, porque eu defendo o templo, porque eu defendo a lei, vou matar gente, vou aprisionar os irmãos, e eu cumpro tudo. Paulo se achava do mesmo jeito. E tem gente que às vezes não é alcançada, porque também se vê da mesma forma. O engraçado é que se você tem do lado uma pessoa muito religiosa, muito presa à religiosidade, do outro lado você tem às vezes uma pessoa pecadora, consumais, repetitiva. Você chega para ela, aponta para ela e fala assim, você é um pecador. Ela não deixa nem terminar, ela fala, é verdade, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu preciso de restauração, eu sei que eu preciso de um salvador. É por isso que Jesus conta a história do fariseu e do publicano. Todos nós conhecemos. Fariseu e publicano entram no templo. Fariseu, escondido na sua religiosidade, escondido na lei, achando, ele chega lá e fala, Senhor, eu sou dizimista, eu adoro, eu oro tantas vezes por dia, eu cumpro uma série de leis e regulamentos que existem, graças a Deus que eu não sou igual àquele publicano que entrou. Pobre do publicano. O publicano entra de cabeça baixa, entra franzino, entra com medo, e ele fala, Senhor, é verdade, eu sou pecador, eu preciso de graça, preciso de misericórdia. A pergunta é, qual dos dois alcançou justificação e perdão de Jesus? Claro que foi o publicano. Por quê? Porque ele reconhecia os seus problemas. Não são regras, não são normas que nos levam até a presença de Jesus. E nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo falando justamente sobre isso. Gente, naquela época havia muito disso e existe até os dias de hoje. A tensão, né? É pela regra, é pela lei, é pelos mandamentos, é por uma série de regulamentos que existem, é por Jesus. Havia um grupo de judaizantes dizendo, olha, antes de servir a Jesus tem que ser judeu. Junto com servir a Jesus, tem que guardar a lei. Do outro lado, havia um grupo de pessoas experimentando a liberdade da igreja através de Jesus, pelo sacrifício consumado dele. E aqui estava a grande questão. Detalhe, liberdade em Jesus, não para pecar, mas liberdade em Jesus para ser transformado e viver uma vida renovada e cheia da presença de Deus. Dê um glória a Deus bem forte, se você entende. Liberdade para ser transformado. O judaísmo foi o berço do cristianismo, mas o judaísmo também quase se tornou o túmulo do cristianismo. O cristianismo bíblico, ele nasce a partir do judaísmo, mas a partir de Jesus nós tomamos uma direção diferente. Muitas pessoas naquela época pegavam a lei de Moisés, os mandamentos que foram colocados, e entendiam, se eu alcançar, se eu cumprir esses mandamentos, se eu cumprir regras, rituais, se eu cumprir regulamentações, ou seja, se eu tiver obras, se eu conseguir alcançar obras, se eu for desse jeito, se eu conseguir fazer isso, se eu conseguir chegar até lugar. E Paulo começa a mostrar, meu querido, tente viver e viva, tente seguir e siga, mas você nunca vai conseguir seguir os mandamentos. E Jesus veio para mudar o jogo, mudar a história de como o homem se relaciona com Deus. Paulo está dizendo, é Jesus. Deus não veio estabelecer um contrato cheio de regras e obrigações, até porque Ele sabe que você não pode cumprir esse contrato. Ele veio estabelecer um relacionamento de amor, de graça e de misericórdia com aquilo que Ele fez na cruz do Calvário por mim e por você. O que eu e você não podíamos fazer, Jesus fez. O que nós não podíamos alcançar, Jesus alcançou. Nós não temos como cumprir a lei. Nós não temos como pagar a nossa própria salvação. A lei serviu o propósito, apontou para Jesus, mostrou que o homem é pecador, mostrou que o homem é incapaz. Uma vez a lei cumprido o seu propósito, agora o homem avança. Agora nós precisamos avançar. E Paulo, por todo o Novo Testamento, ele fala, é a obra de Jesus, é o sangue de Jesus, é a graça de Jesus, é a misericórdia de Jesus, é a obra consumada na cruz do Calvário. A igreja nasce, a igreja cresce, um grupo de gente está vivendo a liberdade do Evangelho, alcançando a salvação, mas alguns judeus entram e falam, não, pera lá, para seguir Jesus tem que também seguir a lei. Para seguir Jesus e alcançar a salvação tem que seguir uma série de rituais. Versículo 1,
14 anos depois, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Muito tempo depois, Paulo agora volta à cidade de Jerusalém, e ele leva consigo Barnabé e leva Tito. E o objetivo de Paulo, gente, é encontrar com os líderes da igreja, com Pedro, com Tiago, com João, para de alguma forma tentar organizar essa tensão que havia, esse estresse que havia entre aqueles que acreditavam que tinha que seguir a lei, outros que não acreditavam, que andavam na liberdade do evangelho. E Paulo começa a compartilhar com os líderes da igreja de Jerusalém o que Deus estava fazendo entre os gentios. Deus estava salvando, Deus estava curando, milagres estavam acontecendo, cidades inteiras passando por avivamento, sendo tocadas pelo evangelho, gente fora da aliança, gente que não estava sacrificando no templo, mas estava sendo batizada com o Espírito Santo, estava sendo tocada pela presença de Deus. E Paulo vai lá para mostrar em Jerusalém que esses homens e mulheres estavam desfrutando da liberdade, da salvação, assim como eu e você desfrutamos hoje aqui nesse lugar. Nós não precisamos passar por circuncisão, nós não precisamos guardar o sábado, mas somos cheios da presença do Espírito Santo, porque aceitamos a obra de Jesus na cruz. Uma dificuldade, um estresse que acontecia naquele momento. E aqui ele começa no versículo 2, subir em obediência a uma revelação. Paulo não foi convidado, Paulo não foi convocado, Paulo não foi chamado. Paulo entendeu, tem alguma coisa acontecendo, então já que tem aqui um mal entendido, eu vou lá e vou levar os testemunhos. Eu vou lá e vou conversar com os apóstolos. Atos capítulo 10 a 15, a gente vai ver um pouco desse relato, você pode ver depois. Subi em obediência a uma revelação, lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Paulo começa a expressar para a igreja em Jerusalém, para os apóstolos em Jerusalém, para os líderes da igreja, para Pedro, para Tiago, que atenção, foi o primeiro grande líder da igreja de Jerusalém. As pessoas acham que Pedro foi o primeiro grande líder da igreja de Jerusalém, negativo. Tiago foi o primeiro grande líder, irmão de Jesus. Paulo vai ter com esses homens, versículo 3, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. A pressão era: Tito, tu ama Jesus, né, Tito? Ok. Tito, tu quer servir a Jesus? Ótimo. Mas se tu é grego e tu não te circuncidastes, então tu precisa provar que tu ama Jesus através da circuncisão. Ei, Tito, se tu quer mostrar que tu crê em Jesus, Tito, é o primeiro passo, mas para confirmar que você realmente crê, tem que ter uma obra, tem que ter alguma coisa, tem que ter a circuncisão. Uma vez que você aceitou, ótimo, você aceitou a Jesus, agora você precisa começar a cumprir todo o rito judaico. E Paulo se levanta veementemente e diz: não, isso não é necessário, isso não é necessário. Jesus completou toda a obra na cruz do Calvário, não precisa. Paulo entra agora e Paulo demarca um território precioso e importantíssimo. E detalhe, Paulo chama aqueles que queriam introduzir, na verdade, trazer de volta esses ritos, trazer de volta essas regras, essas leis que não eram necessários. Paulo é muito veemente, porque Paulo chama no versículo 4 de falsos irmãos. Ele diz: e isso por causa dos falsos irmãos, aqueles que se intrometeram, aqueles que se infiltraram, aqueles que entraram no meio do rebanho, a fim de o quê? De espiar, de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Gente que estava entrando e olhando, pessoal, não era para celebrar, não era para aplaudir, não era para fazer festa que tinha gente sendo batizada com o Espírito Santo, gente curando, Deus confirmando a obra do trabalho de Paulo e Barnabé, não. Gente que estava entrando para dizer: está errado, tem que ser desse jeito, tem que estar submisso a essa lei. Gente querendo trazer o povo de volta para a opressão, querendo circuncidar essas pessoas. E Paulo falou: não é necessário. Eu tenho certeza que Tito deve ter levantado a mão e dito: glória a Deus, eu não vou precisar me circuncidar. Já pensou? Tito deve ter se sentido aliviado no meio de tudo isso. Paulo marca o território e no versículo 5 diz: aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos. Nós não nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Meus irmãos, graças a Deus que Paulo marcou essa posição aqui nesse lugar.
Graças a Deus que Paulo manteve o evangelho simples, focado em Cristo, no sacrifício de Cristo. Nós poderíamos ter uma fé completamente diferente se não fosse um homem como esse aqui nesse lugar dizendo: olha, essas regras são importantes, essas regras talvez para os judeus funcionam, mas para esses novos que estão sendo alcançados, elas não são necessárias, porque Jesus veio fazer algo novo. Você pode dizer para quem está perto de você: Jesus veio fazer algo novo, algo novo. As portas da salvação estão abertas para você, para sua família, para sua casa. Tem gente aqui que não se diga digno, merecedor da salvação. Pois é, o evangelho é para você, salvação é para você, vida eterna é para você. Jesus veio fazer algo novo. Jesus estabeleceu a igreja nele, a partir dele. Antes disso haviam judeus, haviam gentios, mas a partir de Jesus, gente, não há judeu, não há gentil, não há hebreu, não há grego, existe a igreja de Cristo. Aonde está a igreja de Jesus que se reúne aqui nessa manhã? Nós somos essa igreja. Versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Paulo agora comparece diante dos pilares, dos líderes da igreja. Ele diz: olha, quanto àqueles quem? Pedro, Tiago, João. E quando Paulo fala assim, quanto à posição deles, não me interessa que posição eles ocupavam, Paulo não está agindo com desrespeito em relação a Pedro, Tiago e João. Porque o texto continua dizendo: porque Deus não aceita a aparência do homem. Escute o que eu vou lhe dizer. Pedro, Tiago e João mereciam respeito, mereciam admiração. Tanto que Paulo estava lá. Havia um mal entendido, havia alguma coisa. O que Paulo fez? Eu não vou continuar aqui, eu preciso resolver esse problema. Para quem eu vou? Eu vou para os líderes da igreja. Eu vou procurar Pedro, vou procurar Paulo, vou procurar João. Vou mostrar, vou contar os testemunhos daquilo que Deus está fazendo no meio dos gentios. Mas eu acho interessante que ele diz assim, quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Paulo está dizendo: eu não estou focado na influência deles. Por quê? Porque Deus não aceita a aparência do homem. Escute uma coisa: a obra que Deus tem para fazer na terra, Ele pode usar todos os homens. A obra que Ele tem para fazer na terra, Ele escolheu usar todos os homens. Ele escolheu usar Pedro, Ele escolheu usar Tiago, Ele escolheu usar João, escolheu usar quem nasceu no judaísmo, quem conhecia a lei. Ele escolheu um cara difícil, trabalhoso, chamado Saulo, que não sabia de nada. Mas ele também escolheu Tito. E eu tenho uma boa notícia: ele também escolheu você para fazer essa grande obra. Você é chamado por ele. O problema é que às vezes a gente coloca num pedestal. Novamente, não tem a ver com desrespeito não. Não, porque essa obra só quem pode fazer é o pastor. Porque essa obra só quem pode fazer é aquele que tem ministério há muito tempo. Pregar em tal lugar só pode fazer quem é um grande missionário. E Deus está aqui dizendo para você: essa obra é para todos nós, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. Ele quer usar todos, quer usar os gentios. Eu lembro de uma experiência que eu tive no seminário. Quem me conheceu aqui em Belém, 97, 98, 99, quando Deus começou a trabalhar no meu coração para entrar no ministério. Não era esse o meu planejamento. Eu lembro que naquela época eu era uma pessoa extremamente introvertida. Eu tinha uma dificuldade gigantesca de subir aqui, gente, de fazer o que eu estou fazendo hoje. Falar em público, nunca. Mas nunca que eu conseguia. Eu ficava nervoso, começava a gaguejar, começava a tremer. Eu não conseguia, era um bloqueio, era uma fragilidade. Eu lembro que eu fui para o seminário, e no seminário tinha uma classe, que era uma classe justamente que trabalhava o quê? Dicção, falar em público, presença, tudo. E eu entrei em parafuso, porque primeiro, eu tinha um medo danado de falar em público. Segundo, era um seminário nos Estados Unidos, então eu tinha que falar em outro idioma completamente diferente. E eu estava passando por uma fase onde eu não conseguia falar nem inglês e nem português. Quem já morou fora sabe do que eu estou falando. Quando você fica muito tempo ouvindo um idioma que não é o seu idioma natural, chega um momento que você começa a pensar no outro idioma e você literalmente trava. Eu tive que procurar um departamento da faculdade, eu não conseguia falar nem português e nem inglês, né? Só conseguia falar em mistério quando Deus tomava, o resto não falava nada. Não conseguia. Procurei um especialista, ele falou: fica tranquilo, é assim mesmo, isso é normal, vai destravar, a língua vai destravar. E eu lembro que eu tinha que fazer aquela apresentação, tinha que escolher um tema, tinha que fazer uma apresentação, todos os professores na frente. Eu não conseguia dormir, gente. Eu ia para frente do espelho e eu ficava ensaiando. Aí quando chegava na hora, não dava, né? Não fluía o troço.
na noite anterior, olha que coisa extraordinária Deus fez. Na noite anterior, era 4, 5 da manhã, eu estava esgotado, cansado. No outro dia, eu tinha que comparecer para fazer essa apresentação. Quando foi 5 da manhã, eu finalmente consegui dormir. E eu tive um sonho. Raramente Deus fala comigo claramente dessa forma. O sonho que eu tive é que Jesus estava no meio, e estava os principais alunos que falavam bem, que discorriam bem, que falavam inglês muito bem, e todos os professores de mãos dadas olhando para Jesus. E aí eu percebi que todos nós tínhamos a mesma altura. Ou seja, Jesus olha para nós e Ele não faz acepção de pessoas. Para Jesus, eu sou importante, pastor Samuel é importante, pessoal dos Gideões é importante, você é importante, todos nós temos a mesma altura e o mesmo peso e o mesmo chamado para compartilhar essa missão. Paulo chega e fala assim, olha, eu estou comparecendo, eu poderia estar com medo, eu poderia achar que pregar o evangelho é só para Pedro, Tiago e João, mas não, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareceram ser coisa alguma, não me acrescentaram nada, versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, atenção gente, Paulo não era contrário à circuncisão. Paulo não proibia a circuncisão, até porque ele mesmo foi circuncidado. O que Paulo está dizendo é, não pensem que essa regra vai ser impeditivo para que alguém alcance Jesus. Você está entendendo? Não pense que por ser circuncidado ou não ser, você vai ter facilidade ou vai ter bloqueio, porque a única coisa que interessa é o sacrifício da cruz, é a graça de Jesus, é o que Jesus fez na cruz do Calvário. Simples. Então Paulo está dizendo, antes, eles viram que a mim foi confiado o evangelho da incircuncisão. Versículo 8, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para apóstolo da circuncisão, também operou eficazmente em mim, para apóstolos entre os gentios. E aí nós temos o versículo 9, que é o nosso texto áureo. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, líderes da igreja, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles fossem aos da circuncisão. Que momento lindo nós temos da igreja aqui. Ou seja, os líderes aqui entrando em concordância. Eles entendendo, olha, os dons são diferentes, as pessoas são diferentes, os ministérios são diferentes, as personalidades são diferentes, mas o propósito é um só, pregar o evangelho e ganhar pessoas para Jesus e para o seu reino. Eles estão aqui entendendo, e não foi fácil não, porque a gente olha para a vida de Paulo, atenção, até esse momento, gente, Paulo nunca havia estado com Pedro, Tiago e João, nunca, é o primeiro encontro que eles tiveram. Ou seja, aqui em Jerusalém, a igreja crescendo, Deus usando Pedro, Deus usando Tiago, Deus usando João, mas eles ouviram falar, gente, lá em Antioquia, cara, tem um cara sendo movido, Deus está operando milagres, está alcançando gente fora da aliança, Deus está fazendo o sobrenatural. É a primeira vez que esses homens se encontram para conversar. E Paulo procura, e que coisa extraordinária, eles entendem, olha, eu sou diferente, você não é eu não sou você, aquele povo não é o povo que eu pego, o povo que você prega não é o povo de Jerusalém, mas não interessa, o que interessa é que Deus está batizando, é que Deus está salvando, é que Deus está confirmando, e a obra dele está sendo feita, todo mundo fazendo, cada um fazendo do jeito que sabe, cada um cumprindo a sua jornada, e eles reconhecem o trabalho que o apóstolo Paulo fez. Dizem assim, olha, estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 15, se você puder, rapidamente. Vamos dar uma olhadinha agora no que Marcos vai dizer quando ele escreve e registra esse encontro. Outro ponto de vista, outra pessoa que estava lá e observou essa conversa. E Atos capítulo 15, a gente tem um pouquinho dessa conversa, e agora a gente vai ver Pedro falando sobre isso, e o registro do que Pedro viveu. Atos 15, está valendo a pena para você? Está fazendo sentido o que eu estou ministrando nessa manhã? Atos 15, vamos lá. Olha o que a Bíblia diz acerca desse encontro e desse relato. Versículo 1, vou ler em diante, tá bom? Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam os irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Aqui está o centro do livro de Gálatas, é isso aqui. Se vocês não seguirem a lei, vocês não
serão salvos. Versículo 2: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão. Eu amo como ele disse, porque ele disse, olha, ao invés de ele dizer, o pau quebrou, os caras se bateram forte, ele disse, houve contenda e não pequena discussão. Sentiu aqui? Houve contenda e não pequena discussão entre esses que pregavam a circuncisão e Paulo e Barnabé. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram esses dois e alguns outros dentre eles subir a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão. Então agora eles vão a Jerusalém consultar Pedro, Tiago e João acerca disso. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia, Samaria, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado em Jerusalém, 14 anos depois, como nós lemos no versículo 1, Paulo estava 14 anos sem pisar naquela cidade. Tendo eles chegado em Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns, atenção, não foram todos, não foi a maioria, alguns, a Bíblia diz, da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Olha o que Pedro diz, gente, olha que coisa extraordinária. Olha como a história disso aqui já estava sendo escrito muito tempo atrás por Jesus. Versículo 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra, ou seja, quando todo mundo começou a discutir, Pedro levantou, tomou a palavra e lhes disse, irmãos, vós sabeis que desde muito Deus me escolheu entre vós, para que por intermédio de mim ouvissem os gentios a palavra e crescem no evangelho. Ora, Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Por que vocês estão colocando regras que nós não cumprimos? Por que vocês querem seguir essa lei que nem nós e nem os nossos pais foram capazes de cumprir? Ele está dizendo aqui. Mas, versículo 11, cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também eles o foram. Que coisa linda. Qual foi a experiência que Pedro teve, que levou ele a ter esse parecer? Vá lá para o capítulo 10, rapidinho, dê uma olhadinha. Atos capítulo 10, se você puder. Deixa eu encontrar aqui o local, né? Você vai ver aí, ó, capítulo 10, o início. Ele é chamado à casa de Cornélio. Pedro tem uma visão, lembra da visão que ele tem em cima da casa de Simão o Curtidor? Pedro vai contrariado pregar o evangelho na casa de Cornélio. E aí, lá no versículo 44 do versículo 10, Pedro está contrariado, Pedro está falando, não, eles não merecem, eles não são judeus, eles não estão na aliança. Versículo 44 de Atos 10, ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, vieram com Pedro admirar-se, porque também sobre os gentios foi derramado o Espírito Santo, pois os ouviram falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar água? Porventura não sejam batizados estes, assim como nós foram, porque eles também receberam o Espírito Santo? Meu amigo, enquanto Pedro estava lá, segue lei, não segue, segue ritual, não segue um monte de ordem que os judeus estabeleceram, Deus veio, derramou o Espírito Santo, batizou, confirmou, assim como Ele fez na minha vida e na sua vida nessa manhã. Portanto, o que nós levamos de resumo? A fé é simples. A fé é simples. É simples. Mais para frente, no final de Gálatas 2, o próprio Pedro que disse isso, foi agora visitar Paulo em Antioquia. Quando Pedro chega em Antioquia, só tem gentil lá. Eles estão sentados na mesa, aquela mesa bonita. Pedro senta na mesa, começa a brincar com os gentios, começa a comer com eles, se alegrar com eles. Aí de repente, no meio da refeição, chega um grupo desse pessoal encrenqueiro de Jerusalém. Quando o pessoal chega, Pedro observa, a Bíblia diz que Pedro se levanta e sai do meio para não ser visto junto com os gentios. Paulo fica furioso. Paulo repreende Pedro, fala, Pedro, isso é hipocrisia, Pedro, não precisa disso. Sabe o que eu descubro? Que às vezes
o maior desafio para a gente aceitar a salvação, a liberdade que nós temos em Cristo, não é a palavra, não são as pessoas, somos nós mesmos. Nós mesmos. Tem gente que está aqui hoje, ouve essa palavra, sente a presença de Deus. Gente que sabe que Deus está chamando você, Deus quer você, quer mudar a sua história, quer transformar a sua vida. E você fica colocando um monte de desculpa. Ei, nem Deus está colocando desculpa. Ele te aceita como você é. Venha do jeito que você tiver, porque a graça e a misericórdia dele vão mudar a sua vida. O maior empecilho é você mesmo, que não se aceita. Pastor, eu sou tão pecador, pastor, minha história é tão difícil. E a história de Pedro foi como? E a história de Paulo foi qual? Gente difícil, gente trabalhosa, gente que perseguia, mas que um dia abraçou a graça e a misericórdia que Jesus tinha para derramar. Eu quero orar com você, fique de pé comigo nessa manhã. Eu quero orar junto com você. Jesus chama você hoje. Jesus chama você hoje. O resumo disso é: o evangelho é simples e através de Jesus, não é mérito seu e não é licença para continuar pecando, não. É licença para se aproximar, abraçar a graça, a misericórdia e ser transformado por esse Jesus que quer mudar a sua história. Eu vou passar para a gente continuar nossa ceia. Tem alguém aqui hoje? Tem alguém aqui hoje? Uma pessoa, uma família, um homem, uma mulher que me ouve, e enquanto eu pregava, parece que tinha uma fonte nascendo no seu coração. Você começou a sentir: isso aqui é para mim, eu estou me alimentando, eu estou recebendo, eu estou entendendo, está fazendo para mim, eu estou entendendo o que está acontecendo. Nem eu acho que mereço Deus, que mereço graça, que mereço misericórdia. E muitas pessoas apontam para você cheia de religiosidade, achando que você nunca vai ser perdoado, que você nunca vai ser restaurado, pois Jesus te trouxe aqui nessa manhã para mudar a sua história, para transformar a sua sorte. E eu quero convidar você a romper do seu lugar e a vir aqui à frente, em nome de Jesus. Você que precisa de salvação, você que precisa de uma nova chance, dê uma nova chance a você mesmo. Você que está afastado dos caminhos do Senhor e você sabe quem você é, você sabe que você precisa de mudança. Deus te abençoe, pode vir, pode vir. Você sabe que essa mensagem é para você, eu quero abraçar você. Venha, 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 da galeria aqui de baixo, rompa pela sua vida. Deus te abençoe, querida, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Jesus te ama. Tem uma obra poderosa para fazer em você, através de você. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Ele tem algo poderoso para fazer na sua vida. Aonde está a segunda pessoa? Venha, venha, venha. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Pode vir, pode vir. Aonde está a terceira, a quarta pessoa? Vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Cadeias estão sendo quebradas aqui nessa manhã. Milagres estão acontecendo aqui nessa manhã. Pode vir do jeito que você tiver. Salvação é para você. Você está preocupado? Pastor, para mim me aproximar de Jesus, eu tenho que seguir, eu tenho que conseguir checar um monte de caixinha. Esquece, esquece. A tua justiça não é capaz de perdoar você. Os teus princípios não são capazes de mudar a tua história. Se fossem, já teriam mudado há muito tempo. Só Jesus pode mudar a sua história e transformar a sua vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, disse Jesus. 1, 2, 3, 4, 5. Aonde está a sexta pessoa? A sexta pessoa. A sexta pessoa, eu já vou terminar. Eu já vou terminar, é para você. É para você. Rompa, rompa, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 6, 7, aonde está a oitava pessoa que precisa de Jesus? Rompa, rompa pela sua vida, experimente algo novo. Aqui está, aonde está a nona pessoa que precisa de Jesus? Venha, venha, traga a sua família, traga seus problemas, traga as suas dores, é para você, meu irmão. O texto de Gálatas capítulo 2 diz: se Jesus veio ao mundo para que nós seguíssemos regras e leis, então em vão morreu o nosso Salvador. Não é algo que você pode fazer, é algo que Ele já fez na cruz do Calvário. Você apenas recebe isso e deixa esse ato mudar a sua vida. Nona, décima primeira pessoa. Eu sinto um fluir de graça aqui, me desculpe insistir tanto, mas Deus está movendo. Deus está movendo aqui nesse lugar. Venha, 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 venha pela fé. É pela fé, é pela fé. Venha pela fé, dê uma chance para você mesmo. Dê uma chance para a sua família. Dê uma chance para você mesmo. Vem em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Uau.
Aleluia. Deus te abençoe. Você é preciosa para Jesus. Deus te abençoe. Há um tempo novo na tua vida. Tempo novo. Deus te abençoe. Pode chegar, pode vir, querida. Pode vir. Parabéns, viu? Parabéns pela coragem. Parabéns pela determinação. Eu sei como é difícil. Eu sei como é difícil. Mas você está aqui. Você está aqui. Estenda a sua mão em direção a esse lugar. Pai, nós te apresentamos vidas, Pai. Tu viestes esse mundo para começar algo novo, Pai. Tanta gente tentando correr atrás da salvação, da paz, pelos próprios méritos. E quanto mais corre, mais cansa. Quanto mais corre, mais se decepciona, Pai. Eu quero te pedir agora, entra nesses corações, faz morada nessas vidas. Tem gente aqui que não acredita nem em si mesmo, nem na própria salvação. Mas eu quero te pedir agora, enche-os do Espírito Santo. Enche-os do Espírito Santo. Faz morada nesses corações, escreve uma nova história. Que eles possam sair daqui de cabeça erguida, crendo que é algo novo. Tu viestes para fazer algo novo, Pai. Antes de ti havia separação. Antes de ti haviam preceitos. Depois de ti só houve a graça, a misericórdia e a igreja. Entra nesses corações, transforma essas vidas, Pai. Enche eles de coragem, de força. Assim como Paulo, perseguidor, assim como Paulo que matava pessoas, se transformou num pregador do evangelho. Tu dissestes, Paulo, eu vou te dar o gostinho, Paulo, de poder sofrer por esse evangelho. E Paulo dizendo, olha, em Filipenses, tudo que eu contei antes, todas as minhas conquistas, todos os meus títulos, diante de Deus não valem nada, nada. Eu perdi todos eles, mas eu ganhei a Cristo e eu encontrei a vida eterna. Que assim seja na vida de cada um deles. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê um aplauso bem forte a essas vidas preciosas. Deus te abençoe. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe. Deus te abençoe, parabéns pela sua coragem. Dê um brado de glória a Deus. Tome seu assento, glorificando e louvando ao nosso Deus.